Graça e paz, querido. Mais uma vez estamos juntos para mais uma aula do nosso panorama bíblico, esta 7ª aula, a 2ª aula na qual nós vamos tratar aqui do final, do livro de Êxodo. Êxodo está tomando então 2 aulas do nosso PB. Então vamos dar prosseguimento. Na última aula nós paramos falando a respeito de Moisés, ele que vai conduzir o povo hebreu tirando do Egito e conduzi-lo ali por todo o deserto durante um período de cerca de 40 anos e leva o povo até os limiares ali da terra de Canaã. Eu gostaria de iniciar falando a respeito dos juízos de Deus que caíram sobre o Egito. Você sabe que ao comissionar Moisés, Deus deu poder para Moisés operar alguns sinais na terra do Egito. Nós conhecemos esses sinais como as pragas que caíram sobre a terra do Egito. Uma das palavras hebraicas que se traduzem por pragas significa dar golpes ou ferir. Outras 2 descrevem as pragas como sinais e juízos. Ao contrário do que algumas pessoas querem nos fazer acreditar, não foram acontecimentos naturais, não foram açoites naturais, foram uma ação de Deus sobre a terra do Egito. E, na verdade, as pragas cumpriram alguns propósitos e nós vamos ver quais são esses propósitos nesse momento. O primeiro propósito é demonstrar que Deus é o Senhor supremo e soberano sobre todas as coisas. O segundo propósito foi a derrocada das divindades do Egito. Eu não sei se você sabe disso, mas se você depois procurar um pouco mais, quero lembrar que aqui é uma síntese de cada livro, você vai ver que os açoites que Deus dava, as pragas que Deus derramava sobre a terra do Egito, cada uma delas feria uma divindade egípcia. Os egípcios eram politeístas e eles ficaram sabendo, através dos juízos de Deus sobre a sua nação, que só o Senhor era o Deus supremo e verdadeiro. E o terceiro propósito das pragas era efetuar o livramento de Israel e o preparar para o conduzir em obediência e fé. Porque as pragas muito provavelmente gerava temor no coração dos israelitas, gerava temor no coração dos hebreus. Um outro apontamento interessante para a gente fazer dentro do texto de Êxodo é a seguinte pergunta: Faraó endureceu seu coração ou Deus endureceu o coração de Faraó? É uma pergunta muito interessante, uma pergunta que gera muitos debates. Em Êxodo 4:21, Deus havia dito para Moisés que endureceria o coração de Faraó. Mas eu creio que a resposta a essa pergunta é as 2 coisas. O que parece que aconteceu ali foi Deus entregando o Faraó à disposição do seu próprio coração. Paul Hoff faz um comentário interessante a respeito disso. Ele diz o seguinte: o Senhor fez de Faraó o que este queria ser, o opositor de Deus. Então, na verdade, tanto Faraó endureceu o seu coração, quanto Deus endureceu o coração de Faraó. Dentro das contribuições singulares que nós podemos ver aqui no livro de Êxodo, a gente pode dizer que é um livro que marca ou que narra a origem da nação de Israel. Você sabe que Deus tirou aquela multidão do Egito e fez desse povo uma nação. Vamos lá. Os primeiros milagres da Bíblia são encontrados dentro desse texto. A parte dos juízos de Deus que caíram no livro de Gênesis, a gente começa a ver vários milagres de Deus no livro de Êxodo. As pragas, esses golpes que caíram sobre o povo egípcio, a abertura do Mar Vermelho, o maná caindo do céu. Tantos milagres podem ser encontrados aqui dentro deste livro. Sobrenatural está muito bem revelado e demonstrado dentro dele. Esse livro marca a instituição da Páscoa, essa festa que marca, ou melhor, que faz o povo judeu lembrar da saída deles de debaixo da escravidão egípcia. Dentro das contribuições singulares, ainda nós podemos encontrar aqui, deixa eu dar um toquinho aqui para frente, a lei mosaica e a instituição da aliança, a instituição
da lei. E a lei foi dada, eu gosto de dizer sempre isso quando falo a respeito da lei, com 3 propósitos específicos. O primeiro deles é o padrão de Deus, como o povo deve se comportar. Aquilo que Deus exige de seu povo está demonstrado na lei. O segundo apontamento dentro da lei, a lei revela o pecado do homem. As Escrituras dizem no livro de Romanos que quando a lei chegou, o pecado foi colocado à mostra, não é verdade? Veio a lei para que avultasse o pecado, diz o texto bíblico. Então a lei mostra, revela que nós somos pecadores. E o terceiro propósito, a lei aponta para a necessidade do homem. O homem se depara com o padrão de Deus. O homem se depara com as suas limitações, com uma natureza que faz com que ele não consiga alcançar esse padrão de Deus. E então o homem compreende qual é a sua necessidade. E a sua necessidade é a necessidade de um Salvador. Então a lei tem esses 3 propósitos: revelar o padrão de Deus, revelar a pecaminosidade do homem e revelar a necessidade que o homem tem de um Salvador. Eu gostaria de ler juntamente com você o texto bíblico que mostra para nós a entrega da lei ao povo hebreu, que está em Êxodo capítulo 20. A leitura é uma leitura de 17 versículos, mas eu penso que é muito importante nós lermos esses versículos aqui dentro do nosso estudo. Vamos lá então. Então falou Deus todas estas palavras dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia, o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Para essa nação que Deus estava chamando para ser uma nação separada dentre todas as nações da terra, Deus entrega então o decálogo, as 10 palavras como uma norma para o povo de Deus seguir. Outra coisa interessante que a gente pode falar aqui a respeito das contribuições singulares encontradas no Êxodo é a construção do tabernáculo, desse lugar que então se tornaria um lugar de culto para o povo hebreu. A construção do tabernáculo foi importante por quê? Porque proporcionava um lugar onde Deus habitaria entre o seu povo. Foi importante também porque ela se tornaria o centro da vida religiosa, moral e social do povo hebreu. Era o lugar de sacrifício e o centro de celebração das festas. Festas as quais nós vamos falar mais adiante, quando estivermos abordando o livro de Levítico. Era importante a construção do tabernáculo, porque o tabernáculo representava grandes verdades espirituais que Deus desejava gravar na mente humana, tais como sua santidade e majestade e a forma de aproximar-se de um Deus santo. Você sabe que lá no tabernáculo haviam os móveis do tabernáculo, não é verdade? Eu separei aqui, para não esquecer,
o altar de bronze, a bacia, a mesa dos pães da proposição, o candelabro, o altar de incenso, a arca e o propiciatório eram todos móveis do tabernáculo que também eram sombra do próprio Cristo e também poderiam ministrar para falar a respeito mais tarde da vida com Deus ou da vida de comunhão com Deus. Por exemplo, o altar de bronze nos fala do sacrifício, que nós não podemos nos achegar a Deus sem que um sacrifício seja feito para isso. A bacia onde os sacerdotes se lavavam fala a respeito da necessidade de purificação diária. Pode ser também um símbolo da palavra que vai purificando e lavando a nossa vida. A mesa dos pães da proposição, que também eram chamados de pães da presença, fala da necessidade de nos alimentarmos de Deus. O candelabro fala a respeito da nossa necessidade de termos a luz de Deus guiando a nossa vida e também aponta para Cristo, luz do mundo. O altar de incenso fala das nossas orações subindo até a presença do Senhor, mas também fala da intercessão de Cristo por nós. A arca da aliança é um símbolo de Cristo. O propiciatório também fala a respeito de Cristo, porque no propiciatório era o lugar onde o sangue era aspergido para que o pecado do povo fosse coberto, fosse perdoado pelo Senhor. Há uma riqueza imensa dentro da simbologia ou da tipologia encontrada nos móveis do tabernáculo. Nós não temos tempo para abordar cada uma delas aqui. E eu concluo então essa segunda parte do livro de Êxodo falando a respeito dos tipos de Cristo encontrados dentro do livro de Êxodo. Um tipo que a gente pode afirmar aqui é o próprio Moisés. Moisés tipifica Cristo porque ele sacrifica sua posição real, sendo filho da filha de Faraó, e ele então liberta o seu povo. E no princípio ele é rejeitado pelo seu povo, como Cristo foi rejeitado pelo seu povo. Você deve se lembrar do texto de João capítulo 1 que diz: veio para os que eram seus e os seus não o receberam. O Cordeiro Pascal também é um tipo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 7 diz que o nosso Cordeiro foi imolado, diz que Cristo é a nossa Páscoa, aquele Cordeiro que teve que morrer e o seu sangue foi aspergido nos umbrais das portas, apontavam para Cristo, para o sacrifício de Cristo por nós, para que o juízo de Deus não tocasse a nossa vida. Jesus declarou no Novo Testamento que o maná era um tipo dele mesmo. O maná era o pão do céu para aquele povo que estava no deserto. E Jesus Cristo é o pão que desceu do céu para dar vida a todo aquele que dele se alimenta. E o tabernáculo e os móveis tipificam também a obra de Cristo por nós. Então, nós concluímos aqui o livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia. Faltam 64 livros. Fica firme, vamos caminhando por cada livro das Escrituras e vamos aprendendo assim um pouco mais e tendo um panorama daquilo que as Escrituras revelam para nós. Que Deus abençoe, curta o vídeo, compartilhe, que a graça do Senhor Jesus Cristo seja sobre a tua vida.